Ok, no módulo teórico nós vimos as tabelas que formam a nossa tributação. Aqui no DER eu tenho essas tabelas, aliás, aqui no SQLog, né, eu já tenho as minhas tabelas construídas. E aqui estão as tabelas de tributação. Tá? Eu tenho aqui atribute grupo tributário, onde eu já tenho esses 4 grupos definidos. Eu tenho atribute operação fiscal, com algumas operações definidas aqui. Tenho atribute configura OFGT, que vai receber o ID do grupo tributário e o ID da operação fiscal. E como filhas dessa tabela, eu tenho a ICMS, o F, a IPI, a ISS e a PIS. Ok? E independente dessas tabelas, eu tenho a ICMS customizado cabeçalho e ICMS customizado detalhe. Além disso, o que é que nós ainda temos aqui? Temos a tabela ISS, né, que é filha apenas de operação fiscal. Tranquilo? O que nós vamos ver agora são as janelas de cadastro de cada uma dessas tabelas aí. Então eu vou abrir aqui o meu servidor, T2TIRP, fontes, ERP, servidor. Aí está. E nessa outra instância do Delphi aqui eu vou abrir o meu sistema administrativo. Eu inseri os cadastros da tributação no módulo administrativo, tá? Mas fica a seu cargo onde você vai inserir esses cadastros, né? Você pode colocar no módulo cadastros mesmo, ok? Então você pode inserir no módulo fiscal, aí fica a seu critério, tá? É esse grupo aqui, olha, o grupo tributação, com esses cadastros, né? O cadastro da operação fiscal, o cadastro do grupo tributário, a configuração da tributação, o cadastro do ICMS customizado e o cadastro do ISS. Bom, a primeira coisa a se fazer, né, como já foi mencionado em vários módulos anteriores, é você abrir o nosso gerador e gerar os VOs e os controllers das tabelas de tributação, tá? O primeiro que nós vamos analisar é o operação fiscal, né, a janela de operação fiscal. Então, você vem aqui em Tribute Operação Fiscal, pede para gerar o VO, pede para gerar o controller cliente e o controller servidor, né, ou então já pede para gerar o conjunto e ele vai gerar os 3 para você. Você então adiciona os VOs e os controllers no cliente e no servidor. E eu acredito que essa operação fiscal não tenha nenhuma alteração no VO dele, tá? Vamos observar. Operação fiscal VO. Ele tem apenas uma associação com o CFOP, né? Porque nós vamos fazer uma pesquisa pelo CFOP. Aqui no operação fiscal, né, eu tenho o código do CFOP, que vai ser cadastrado aqui, no caso de prestação de serviços, tá? Muito bem, então, depois que você gerar o VO, você deve então criar aqui esse campo transiente para armazenar a descrição do CFOP, que vai aparecer na grid principal, e esse CFOP-VO do tipo TCFOP-VO, né, que vai servir para nós criarmos aqui a nossa associação. Tá? Daí você sobrescreve aqui o método destroy, né, para destruir o VO, e o método toJSON, para ele armazenar no campo transiente a descrição do CFOP. Ok? Então vamos para a nossa janela Operação Fiscal. Aqui está. A janela Operação Fiscal, né, como foi mencionado, ela traz o CFOP, vai ter a descrição da operação, a descrição que vai sair no campo natureza da operação da nota fiscal e, porventura, uma observação. Tá? Esses dados serão armazenados aqui nessa tabela.
Uma coisa que também pode sofrer alguma alteração é o controle do servidor. Mas no caso dessa janela aí, operação fiscal controller, esse controller não sofreu alteração nenhuma, tá? Ele está da mesma forma como foi gerado pelo gerador de VOs. Tranquilo? Então, para nós testarmos, eu vou executar aqui o servidor. Pronto. Vamos executar o cliente. Operação fiscal, que já aparecem as operações fiscais que estão cadastradas. Eu posso inserir uma outra, né? CFOP, ao pressionar F1 aqui, eu posso cadastrar os CFOPs que estão no banco de dados. Tá? Outra operação qualquer. Como é que sai na nota fiscal? Outra operação. Observação não serve, né? Apenas um teste aí. E se nós viermos aqui no banco de dados, já vai estar cadastrado. Podemos excluir. E ela também já será excluída dali. Legal? Existe algum código especial aqui nessa janela? Não, né? O código de sempre, tá? Nós temos aqui os procedimentos inserir, editar, excluir e salvar. Temos o grid para edits. Temos aqui algumas regiões. Na região infra, no form create, setamos o VO e o controller dessa janela. Na região CRUD temos o código do inserir, que vai focar o edit CFOP, o alterar também. Aí vai fazer ele vai configurar um ambiente, por assim dizer, de acordo com o que está definido no do editar da janela mãe dessa daqui. No do excluir, nós chamamos o método excluir do controller. Tá? E no do salvar, definimos aqui o separador como ponto, chamamos o do salvar da janela mãe, setamos os dados do objeto principal, liberamos as associações que não precisam subir, né, para diminuir aí o tráfego na rede. Se tivermos inserindo, chamamos o método insere do controller. Se tivermos alterando, testamos se há alguma modificação do VO antigo com o VO atual. Se houver, setamos o ID, chamamos o método altera passando os dois VOs. Em controle de grid, temos o grid para edits, que nós setamos os dois VOs, o objeto VO e o objeto old VO, e passamos os dados do registro selecionado para os edits. E em campos transientes, nós temos o controle aqui da consulta pelo CFOP. Né? Ao sair do código, do edit, no caso, do CFOP, nós realizamos aqui um filtro, né, e chamamos o método popula campos transientes, passando o filtro, o VO e o controller no caso do CFOP. Tá? Se ele achar alguma coisa, ele traz o CFOP, traz a descrição e preenche aqui. Tá? Se o usuário pressionar F1, né, ele vai setar esse campo aqui como -1, vai perder o foco, automaticamente ele chama o método aqui, um exit. E se ele pressionar Enter, ele passa para o próximo campo. Tá, então essa é a nossa janela de cadastro da tributação fiscal. Uma janela simples de cadastro, como nós estamos acostumados a ver.